E aí pessoal, professor Sérgio, hoje vamos falar um pouquinho de psicologia aplicada à administração. Ontem eu não pude gravar essa aula com vocês, essa videoaula, mas hoje estou gravando, módulo 11 da apostila, um tema dando continuidade à nossa aula passada, um tema bom de trabalhar e bom a gente pensar no dia a dia como técnicos em administração. A pergunta é: quem tem poder tem liderança? É uma pergunta assim, no mundo atual, no momento atual, ela revela alguns conceitos que a gente pode voltar ao passado e ver de coisas um pouco diferentes e que nós vamos encontrar dentro das organizações. É importante que nós, no ramo da administração, a gente entenda que lidar com tantas essas questões e ser líder ao mesmo tempo, muitas das vezes pode nós temos um facilitador de liderança, mas será que temos poder realmente? Será que vamos ter poder realmente para essas condições? Então, qual a diferença entre os dois, na verdade, né? Existe compatibilidade entre as duas questões, liderança e poder? Alguns percussores dizem que a influência do indivíduo a um grupo, ele tem respostas e tem situações no dia a dia. Frame e Raven, citado por Robbins aqui, eles fazem algumas citações para nós, dando apoio a algumas decisões ligadas à questão de comparação, diferenças, etc. Por exemplo, o poder coercitivo de fazer coerção com um tipo de situação ou com uma pessoa, por exemplo. Alguém que reage, por exemplo, a este tipo de poder com medo, pode ocorrer falhas, né? A pessoa que ela é coercitiva, essa liderança, na verdade, trabalha um pouco sob pressão em cima das pessoas. Os recursos, por exemplo, que ela usa são recursos hoje que a gente não encontra muito no meio de trabalho no dia a dia, mas existe. Aqui faz uma citação, né, da questão do controlado, condenar. O Estado confia em seus recursos militares, legais para intimidar nações. Então, o próprio cidadão também pode ser intimidado. Ele pode ser coercitivo, aquela questão daquele poder que está na mão de alguma pessoa, na mão de algumas pessoas. A gente falando nisso, a gente tem que lembrar que existe o nível de poder coercitivo sobre A ou sobre B. Então, se abastece do pressuposto que essa situação, por exemplo, dentro da empresa, talvez você trate uma pessoa de uma maneira e trate a outra pessoa de outra maneira. Mas a coerção que você exerce sobre elas é a mesma, não muda, entendeu? Bom, existe também o poder de recompensa, né? Tem aquela velha história, você faz isso que você ganha isso, né? O poder coercitivo e o poder de recompensa são, na verdade, complementam dos outros. Um complementa o outro, na verdade. Você coage alguém, mas também, à medida que a pessoa te faz alguma coisa, ou ela trabalha para a sua vontade, você recompensa ela. O poder legítimo, em alguns grupos organizacionais formais, basicamente, essas bases ou esse poder, seja de posição estrutural ou não, né? Estrutural, quando a gente fala de hierarquia. E isso é chamado de poder legítimo, que a pessoa recebe um resultado de hierarquia. Então ela foi colocada naquela posição. A gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, questão de autoridade, né? Os professores,
por exemplo, eles têm um poder naquele momento legítimo porque ele é o dominador, ou melhor, bem dizendo, na sala de aula, né? E são alguns exemplos, gente, depois vocês podem estar lendo com mais calma que vocês vão ter mais facilidade, porque está bem resumida, a apostila nesse item ela é bem tratável para a gente entender. O poder de competência, né? O que é poder de competência? Pô, tecnologicamente eu sou muito bom, então tecnologicamente eu sou muito bom, então eu alcanço um poder por ser uma pessoa competente. Naturalmente isso vai acontecer. Quando você olha para essa situação, você vê, por exemplo, pessoas que têm isso natural no seu dia a dia. Por exemplo, o médico ele é bom, então ele é bom. Especialista em computador, todo mundo conhece, porque ele é bom, especialista em computador. Um engenheiro na área, um psicólogo e outros tantos que a gente pode estar citando, entendeu? Também tem um poder de referência. O poder de referência já fala, ó, ele é uma referência para alguém. Então, assim, quando a gente fala de referência, a gente imagina, a gente tem a possibilidade de entender, por exemplo, que, por exemplo, algumas pesquisas mostram que pessoas como Bill Cosby, Elizabeth Taylor, Michael Jordan, jogador de basquete lá do passado, né? Esses camaradas, eles eram referências, celebridades nessa questão. Então, esse poder que eles exercem como referência, eles não às vezes por ser fisicamente ou por questões mais carismáticas. Se você pegar um jogador de futebol hoje como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, ou como o próprio Neymar, eles têm poder de referência. Agora, é claro que esse poder de referência ele tem algumas características, entendeu? Se é que é bom ou se é ruim. Um outro item que foi colocado dentro dessa questão é o assédio sexual. Poder desigual no local de trabalho. Então, assédio sexual, simplificando aqui, gente, eu sublinhei algumas coisas para a gente dar uma lida, mas simplificando, ele está no contexto das organizações em várias situações. Às vezes a gente acha que o assédio sexual é simplesmente por causa do abuso, mas tem outras questões envolvidas no dia a dia. Eu canso de falar na sala de aula, às vezes, né, para vocês o seguinte, que tenha cuidado, que às vezes a gente se forma, vai trabalhar na organização e às vezes há alguns comprometimentos nossos. Quando nós somos solteiros, a gente tem uma situação, quando somos casados, tem outras. Então, quando a gente fala de assédio sexual, a gente tem várias situações que são envolvidas, principalmente com a questão delimitada, a questão do sexo feminino. Por quê? Porque, dá um exemplo, por exemplo, desempenho eficaz na maioria dos cargos. Então, ele quer uma interação entre colegas. Essa interação, às vezes, ela pode ser confundida entre coleguismo e profissionalismo. Então, o tópico de assédio sexual e sobre o poder é o indivíduo sendo controlado ou ameaçado. É errado? Além disso, é ilegal. Porém, a gente tem que entender que a assédio sexual surge em organização em termos de poder. Porque ninguém vai te assediar sexualmente se não tiver o poder na mão, entendeu? Mas poder de quê, né? No final agora dessa aula nossa, eu deixei atividade aqui escrita, certo, pessoal? Mas essa atividade, depois eu vou colocá-la também numa folha separada e vou encaminhar junto com lá no sistema da Ciclo para todos estarem cientes do que se deve ser feito, ok? Vou estar à disposição, espero que vocês tenham a oportunidade de dar uma estudada e qualquer coisa é só me ligar ou mandar pelo zap, ok? Um abraço a todos.